Olá, estamos começando mais um Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unis TV, um programa em que a gente debate temas variados e recebe convidados dos mais diversos segmentos. Hoje, a nossa convidada é a Rosane Cardoso, que é professora, pesquisadora do Departamento de Ciências Humanidades e Educação aqui da universidade, também atua no programa de pós-graduação em letras aqui da Unisc e vereadora na cidade de Lajeado. Prof, muito obrigado pela sua presença, por dar o seu tempo para vir aqui conversar conosco. Obrigado, Nelson. Estou feliz de estar aqui, depois de todo esse tempo aqui na Unisc, né? É sempre um prazer poder conversar e, enfim, compartilhar algumas experiências que a gente vive por aí. Bom, no dia 23 de julho, na Assembleia Legislativa, ocorreu a entrega da medalha Preta Rosa. A gente tem algumas imagens, algumas fotos deste momento, porque essa medalha ela foi entregue para mais de 300 mulheres negras do Rio Grande do Sul. Dentre elas, a prof. Rosane, que recebeu em Porto Alegre. Aí a gente tem algumas fotos deste momento no dia 23 de julho. A medalha é um reconhecimento ao protagonismo de mulheres negras que atuam em áreas como política, cultura, saúde, segurança pública, educação, trabalho social e também produção acadêmica. É um vasto Isso. de setores para justamente dar notoriedade para o trabalho que é feito. Sim. A iniciativa é da deputada estadual Laura Sítio, que integra a programação e também, né, esse prêmio ele integra a programação do Julho das Pretas, mês da mobilização em torno do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que é celebrado no dia 25 de julho, o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Exato. Eu vou começar lhe perguntando o quão significativo é receber a medalha na Assembleia, ser reconhecida por todo o seu trabalho. Olha, foi um momento muito emocionante, porque, sim, a gente faz coisas, se está aí na vida, né, há tanto tempo, mas esse reconhecimento vir, quer dizer, o teu trabalho estar sendo visibilizado é muito importante. Mas para mim, especialmente, o que me tocou demais, né, foi realmente muito emocionante, é ver aquele auditório cheio de mulheres pretas, cheio de gente preta, fazendo coisas, porque no mundo, de modo geral, né? Às vezes a gente convive com as pessoas e não sabe tudo o que elas fazem, né? E no caso de uma situação relacionada à comunidade negra, que a gente sabe de todas as questões, racismo, invisibilização, todo esse processo doloroso que a gente vive no nosso país, e não só no nosso país, né? Mas é disso que estamos falando. Então, de repente, tu entras em contato com aquele número significativo de mulheres fazendo coisas tão potentes no nosso estado, né, ao nosso lado, e muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe. Então, foi um momento em que a potência de outras também potencializa a gente, né, e faz perceber que, nossa, esse trabalho de formiguinha que cada uma faz, né? Não podemos esquecer que estamos falando, sim, de mulheres, de gente preta, mas estamos falando também de mulheres, né, que, de modo geral, na nossa sociedade, mulheres negras e não negras, já sofrem uma defasagem, né, na visibilidade do que fazem, né? Então, foi um momento fantástico, fantástico. Bom, a medalha recebe essa homenagem Preta Rosa por homenagear, obviamente, uma guerreira quilombola da década de 1830, mulher negra, escravizada e combatente de quilombo do Manuel Padeiro, que atuava como estrategista, né? Ela era uma guerreira e chegou a se disfarçar como homem para circular nos espaços e coletar informações, né? Ela foi morta em combate em 1835 e se tornou símbolo da resistência negra e feminina no sul do país. Como é que a gente estava falando sobre esse momento de ter mulheres negras, as mulheres mais atuantes, mas como é que a senhora vê esses desafios, né, especialmente das mulheres negras nos dias atuais?
Os desafios continuam muitos, né? Nós seguimos com uma tentativa muito pesada de fazer de conta que vivemos numa democracia racial, de que está tudo bem, né? Eu tenho tido muitos embates nesse sentido nos últimos tempos, em função, claro, dependendo dos espaços onde tu estás, tu falas mais, né? E as coisas também começam a aparecer para ti de uma maneira mais evidente. Quer dizer, eu sempre soube que nós estávamos num espaço difícil, né? Mas quando a gente de fato começa a mexer nas situações é que a gente se depara no quanto existem dificuldades, né? E nós precisamos sempre de dados, precisamos sempre saber o que está acontecendo. Então, o que se evidencia muito claramente quando a gente vai para o IBGE, quando a gente levanta o mapa da violência, por exemplo, mulheres negras que ainda são mais vítimas, desde violência obstétrica até feminicídios, casos de violência sexual que sequer são levados, né, para denúncia, porque isso me parece o mais triste de tudo, uma ideia muito forte de que não adianta, né? Não adianta porque o que vai ser feito de fato, quais providências serão tomadas de fato. Então, voltando a esse papel da medalha da Preta Rosa, o que a gente pode ver nesse movimento de mulheres é a chamada de atenção para esses acontecimentos, né? Essa mobilização para esses acontecimentos, para essas realidades. E o que eu vi também, o que existe ali que houve naquele movimento da medalha, da entrega da medalha, foi algo extremamente precioso, porque, sim, havia muitas mulheres negras ali que estão numa posição social, acadêmica, de destaque, mas também muitas líderes comunitárias, né? Aquelas que fazem o trabalho miudinho e que muitas vezes não é visto, mas que são essenciais porque muitas vezes é ali que está o problema, né? E como é que a gente mobiliza mais mulheres para que entrem realmente, de fato, para lidar com essas dificuldades, para tentar mudar um pouco esse cenário? Como a gente mobiliza a educação, né? É claro que eu sou suspeita, mas a educação, porque estamos, claro, falando aqui de mulheres, né? Mas as meninas precisam saber que podem fazer. Tanto meninas negras quanto não negras, elas precisam saber que pode. Porque a mulher preta, e eu falo isso por experiência, né? A gente sempre precisa meio que se libertar do tu não pode, né? A gente cresce pelo menos a minha geração, né? Cresce muito fortemente com uma ideia de que tu não tem o rosto, tu não tem o corpo, tu não tem o cabelo, tu não tem o espaço, tu não pertence, tá? Então a gente precisa construir esse pertencimento, a gente precisa se autorizar, tá? Não receber a autorização dos outros, mas se autorizar, né? Se perceber como atuante, e isso é educação, né? É tanto a educação que está lá na escola, quanto a educação que está em casa, quanto a uma educação que precisa estar na sociedade, né? De as pessoas perceberem esse racismo estrutural que a gente estava falando antes, que existe na nossa sociedade, né? No momento em que a gente começa a se dar conta dessas situações e mobilizar isso, e existem muitos movimentos, né? Nós temos aqui mesmo em Santa Cruz uma série de movimentos nesse sentido, né? Venâncio, com Compir, professores aqui, inclusive da casa, muito envolvidos. Então tem um movimento grande de fazer essa conscientização, de fazer essa mobilização, que é a educação no sentido amplo, né? É isso que faz com que a gente, muitas vezes, ponha a cara para bater e tenha coragem, né? Essa percepção de que não estamos sozinhas. A questão do racismo estrutural, como a gente estava falando, a gente também tem muito a questão das redes sociais hoje em dia, o mundo digital, as próprias, esses discursos de ódio, enfim, e também isso tem que ser trabalhado.
A senhora que acha que escola, na escola ou dentro de casa a gente tem que ser mais presente, mais atuante com relação a tentar diminuir esses fatos, essas coisas que a gente tem visto cada vez mais, os discursos de ódio, mas que para alguns é relativizado, né? Para alguma parte da sociedade é relativizado. Como que a gente atua, como que a gente faz para... Porque é uma desconstrução também, né? É uma desconstrução, sim. Eu acho que nós tivemos como eu posso dizer, houve um desentendimento em relação ao que vem a ser liberdade de expressão, né? Então, as pessoas passam a achar que eu tenho o direito de dizer coisas, mas a gente também precisa lembrar que as coisas que a gente diz, elas chegam em alguém e impactam a vida de alguém, né? Eu vou muito a escolas, né? Eu converso muito, né? Faço formação de professores, né? Converso com estudantes e tudo mais, né? E eu tenho pensado muito, assim, às vezes eu relaciono, quando eu estou falando com os estudantes, com a relação do bullying, né? Claro que é diferente. Racismo é uma coisa, bullying é outra, mas é uma forma, muitas vezes, de mostrar para eles, olha só, quando alguém te ofende, te faz alguma coisa, não é legal, né? E as redes sociais são especialmente danosas porque a pessoa está ali protegida por uma tela, ela diz coisas, às vezes, horrorosas, né? E aquilo vai sendo licenciado, aquilo vai sendo aceito, aquilo não tem um corte, né? E eu acho, vamos voltar para a questão da educação, que essa educação, ela está na escola, mas está muito em casa também, né? Porque, como professora, essa é algo que me pega muito, né? A escola está sendo responsabilizada por muitas coisas. Tudo a escola tem que fazer, tudo a escola tem que resolver, tudo os professores, as professoras são os culpados. E em casa, né? A educação de uma criança, ela não se faz só na escola, ela tem uma família, ela vive numa sociedade, né? Então, a gente entender que aquilo que a gente diz tem impacto. O curioso é que muitas vezes não tem um impacto legal, né? Tu pode dizer, né? Mas tem um impacto psicológico na outra pessoa, né? Dói. Machuca. E é crime muitas vezes. E é crime. Né? Bom, a prof, ela é filha mais nova, pais analfabetos. A leitura sempre foi bastante marcante na sua vida, né, professor? Porém, cursar graduação parecia uma realidade mais distante. Após trabalhar como auxiliar de enfermagem, aos 26 anos, a professora Rosane ingressou no curso de letras. Assim que formada, começou a dar aulas e em 2010 passou a integrar a equipe aqui de docentes da Unisc, onde atua até hoje como professora e pesquisadora do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação e também no programa de pós-graduação aqui da universidade. Fala um pouquinho sobre essa sua trajetória, sobre essa sua vivência também, como que a senhora decidiu que a educação seria importante para transformar também a sua vida? Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa extremamente pateta, né? Porque algumas coisas precisam me dizer. Eu sempre li muito e a vida é uma coisa muito bonita, né? Os meus pais, sim, eram analfabetos, mas eu tive um pai incrível, né? Que era um contador de histórias e ele já era mais... Quando eu nasci, ele já era bem mais velho, logo se aposentou, então eu tive aquele pai muito presente que me contava histórias e tal, histórias da vida, né? E a minha mãe era merendeira numa escola. Então, obviamente, trabalhando com professoras, o sonho dela era que a gente soubesse ler, escrever e tudo mais. Mas enquanto ela fazia lá as merendas e cuidava das coisas, eu esperava por ela na biblioteca, né? E ali foi a minha formação, né? Então eu sempre li muito e tal. E fui seguindo na vida, mas como tu disseste, assim, naquela época, cursar graduação não era necessariamente o que hoje é. Cursava-se quem podia, mas não era uma pretensão, né? E eu fui trabalhar como auxiliar de enfermagem, estava feliz da vida, estava tudo certo.
Mas eu estava sempre lendo, e uma amiga, por isso que eu falei que as pessoas precisam me dizer às vezes as coisas, né? Porque com a política foi a mesma coisa. Uma amiga disse, por que tu não faz letras? Tu gosta tanto de ler, né? E eu disse, olha, era uma boa e tal, né? Parecia uma milionária. Eu vou fazer letras, né? Mas vou continuar trabalhando na enfermagem, né? E o resto é história. Daí fui fazendo, fui me apaixonando e vi que eu queria mesmo era dar aula de literatura, né? E como é que é esse momento? Não sei se a senhora lembra do primeiro momento de entrar em sala de aula, como foi? Eu lembro perfeitamente, porque eu fui dar aula no ensino médio de uma escola de Lajeado, e eu preparei a aula enlouquecidamente. Faltavam 10 minutos para terminar a aula e eu tinha terminado todo o conteúdo. E eu tinha feito, assim, horrores de coisa, mas eu não tinha mais o que dizer. E aí eu fiquei, meu Deus, e agora, né? Mas aí eu lembrei que eu era contadora de histórias, né? E comecei a falar de mitologia grega e passei o resto do ano fazendo isso e deu tudo certo. É assim que a vida anda. A gente vai para um rápido intervalo, a gente vai seguir falando, porque além de professora, pesquisadora, também é vereadora em Lajeado. A gente vai falar um pouquinho de como que a política entrou na vida da Prof. Rosane. A gente já volta. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unisc TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Bom, estamos de volta com o Espaço Plural, programa de entrevistas aqui da Unisc TV. Hoje a gente está recebendo a professora Rosane Cardoso, que ela é professora pesquisadora do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação aqui da Universidade. Também atua no programa de pós-graduação em Letras da Unisc. E ela está vereadora no município de Lajeado. Aliás, ela é a primeira mulher negra eleita no município. Como é que a política entrou na sua história? Ai, nossa, foi algo completamente inesperado, né? Porque eu sigo as mesmas pautas há muito tempo, né? Em sala de aula, discutindo questões sobre negritude, de inclusão e tudo mais, né? E o ano passado, um amigo me falou, quem sabe tu te candidata? E a gente estava ali tomando uma cerveja, comendo e rindo e tal, né? Eu disse, olha, quem sabe, né? E aquilo foi, e aí de novo, quem sabe, nós estamos procurando uma candidata, não sei o que e tal, né? E o resto também é história. Eu disse, pode ser. E quando eu cheguei a pensar em desistir, eu disse, mas você está louca? Eu não vou fazer uma coisa dessas, porque eu vou ter que abrir mão da minha privacidade, vou ter de fazer campanha, vou ter de ir para lá e para cá. Enfim, eu não sabia nada de nada, né? Mas, na medida que eu fui me enfronhando cada vez mais, eu vi também que eu não tinha mais muito como sair, porque daqui a um pouco eu já tinha um monte de apoiadores e gente fazendo campanha, e é legal, e vamos fazer isso. E eu ali sempre pensando, eu disse, não, eu vou desistir, eu não vou fazer isso, capaz, né? Eu não vou. Mas aí foi. E foi, né? Como é que foi esse período de fazer campanha? A gente não sabia exatamente o que fazer, mas assim, a senhora já tinha os seus, a sua meta, né? O trabalho que a senhora desempenhava foi basicamente falar sobre isso também, né? Foi falar sobre isso. E eu tinha coisas, eu estabeleci regras muito claras, né? Eu não tenho nada a perder, né? Eu estou de sangue doce aqui, eu não tenho nada a perder, então eu vou defender as pautas que me interessam, né? Gostem, não gostem, são as pautas que me interessam e são as pautas que eu mantenho, assim, rigorosamente, né? Eu me preocupo, não é porque, eu só quero voto, eu quero isso, não. Já que eu estou nesse espaço, né, vamos usar esse espaço para fazer alguma coisa que eu realmente acredito que posso contribuir,
Nada é tão simples, nada é só chegar e fazer, obviamente, mas eu me dou conta cada vez mais que o legislativo é um espaço de fala, sobretudo, né? É um espaço de a gente dizer coisas, levar falas, né? Representar falas. Às vezes eu tinha muita impressão de que, nossa, eu tenho que, a cada sessão, né, fazer alguma coisa. Não, para mim, hoje é muito claro que esse fazer, né, que é essencial, é essa representatividade, é ser esse canal, né? E por enquanto está muito bom. E como é que tem sido esse momento, assim, da senhora como vereadora, até por levantar e trabalhar essas pautas, enfim, acho que a senhora também trabalha a questão do racismo, da educação. Para esse momento que a gente vive, tem sido tranquilo? Tranquilo, não. Aí vamos voltar para as redes sociais, né? Eu tenho evitado ler alguns comentários, porque são pautas que incomodam muitas pessoas, né? Por exemplo, a gente tem trabalhado muito para o respeito à visibilidade da comunidade trans, para a comunidade LGBT como um todo, a comunidade negra, né? A inclusão de modo geral, né? Questões de cotas, né? Que foi assim realmente um momento crucial, né? Foram só 7 meses, mas foram muito intensos. E ali eu pude ver, né, o quanto as redes sociais elas podem te pegar, né? Então eu inclusive evito ler o que não for necessário ler, né? Porque isso pode te impedir de seguir fazendo o que tu queres fazer, né? E são pautas que eu considero importantes, que eu já comentava em sala de aula, que eu já apoiava anteriormente e que, como eu brinco, né, eu não tenho nada a perder. Eu sou professora, eu tenho a minha profissão. Se eu entrei na política, é porque eu quero fazer alguma diferença, né? E essa diferença, as pessoas, a comunidade, por exemplo, de Lajeado, tem também chegado até a senhora essas demandas? Tem chegado mais coisas para a senhora? Sim, chegam muitas coisas e momentos muito bons também, né? Por exemplo, a gente conseguiu um setor de atendimento da saúde trans, né? E eu, no momento da entrega, no momento de visibilizar essa situação, foi um dos momentos mais emocionantes desses últimos anos na minha vida, assim, gente chorando, gente feliz por estar sendo visto, pensado, por se entender como parte de um projeto, né? Então, são várias as questões. Agora a gente também fez um movimento grande para o Dia da Mulher Negra latino-americana e caribenha. Não significa, como talvez possam pensar, que a gente só se preocupa com esses grupos, né? A gente se preocupa com a inclusão, né? De todas as formas. A gente se preocupa com as pessoas, a gente se preocupa com a educação. Está tudo imbricado. Mas existem pontos que exigem mais atenção, né? Que a gente precisa tocar nessa ferida. Se não é fácil, se às vezes a gente leva pancadinhas bem fortes, é porque está tudo certo, né? É porque está tudo certo. E como é que é para a senhora receber isso e enfrentar esse tipo de situação? Porque também é novidade, né? Esses embates, essas, às vezes até perseguições. Como é que é lidar com isso? Como é que a Rosane trata isso internamente para também se mostrar forte e seguir o caminho? Fazendo uma brincadeira, né? Eu estou numa idade que eu não posso perder meu réu primário, né? Então, eu quero ter uma velhice tranquila, né? Mas eu normalmente sou bem calma. Eu não estou surpresa, eu não chego a estar surpresa com determinadas reações. Eu acho que os últimos anos do nosso país meio que nos prepararam, digamos assim, por pior que isso seja, porque eu estou vivendo agora, porque eu não sabia que havia tanto ódio,
nas pessoas. E nos últimos anos a gente tem percebido nesses extremismos que tem havido, que as pessoas dizem coisas que eu nunca imaginei que fossem capazes de dizer publicamente, né? Então, quando tu trabalha com determinadas pautas que são complexas, que mexem, né, com aquilo que as pessoas consideram sagrado, né? Quando a gente sabe que quando mexe em determinados pontos, né, isso incomoda, né? Então eu não vou dizer que eu estou preparada, porque eu não acho que a gente tem que estar preparada para Enfrentar esse tipo de para enfrentar esse tipo de coisa, né? Mas eu tento levar de boa, eu tento não ler tudo que está sendo dito, eu tento pensar no outro lado, isso sim, isso me ajuda muito, né? Porque sempre tem pelo menos dois lados, né? Então tem essas pessoas que te agridem, que dizem que não deve ser assim, que te chamam de racista, inclusive, né? Eu racista. E aí tu olha para quando alguém te diz isso e pensa, coitado, né? É ignorância, e ignorância a gente tem que ter pena, né? E aí tu olha para o outro lado, aquela pessoa que vem e te abraça, aquela pessoa que te procura no gabinete, aquela pessoa que te agradece, que te abraça, que está vendo a representatividade. que está vendo a representatividade. Tu precisa fazer isso, porque senão... E eu dou aula, né? Dar aula é um... Desopila. Desopila, eu amo dar aula. Qual é o seu sonho político? Daqui para frente, a senhora tem acha que é possível fazer alguma coisa importante de metas, ou é um trabalho que, principalmente por tudo que a senhora falou, do jeito que está hoje em dia, da gente... as coisas acontecem aos poucos. Sim. Quando eu comecei, só faz 8 meses, né? Sim. Mas mesmo assim, quando eu comecei, porque eu sou sonhadora, né? Eu pensei, nossa, vamos fazer tal coisa e vamos chegar lá. Hoje eu estou nessa vibe, né? É aos poucos. A conquista não é a conquista, mas as pequenas conquistas, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir muita coisa, mas não tudo, né? E quando eu digo não tudo, não é pelo movimento, mas nós não vamos fazer com que as pessoas se entendam, todas as pessoas se entendam como racistas, porque para mim o grande problema é esse, né? Se entender como racista, se entender como homofóbico, se perguntar por quê, né? Entender o que constitui esse país do jeito que é, né? Entender o que é a equidade social, né? Não a igualdade, a equidade social, entender que mulheres merecem respeito, né? Então, são vários movimentos, e eu acrescentaria uma questão que, para mim, é quase óbvia, né? Toda essa reação que a gente tem acompanhado, inclusive os feminicídios e tudo mais, né? Ou essa exacerbação também racista, tem a ver com o não conformismo diante de conquistas de grupos minorizados, né? A mulher está fazendo coisas, né, incríveis, né? As comunidades negras, as comunidades indígenas estão fazendo coisas incríveis, e isso incomoda, né? Isso incomoda. Então a gente também tem que se dar conta do porquê o dodói, né? A gente tem alguns dados aqui, né, que apesar da maioria no eleitorado, né, a presença feminina em cargos eletivos ela é significativamente menor, com apenas 13% dos cargos ocupados por mulheres nas eleições, agora de 2024, inclusive. Atualmente, as mulheres negras correspondem a 28% da população brasileira, segundo o IBGE, dados de 2022. No entanto, as mulheres negras ocupam apenas 4% dos cargos no executivo nos municipais, né? E são 6,3% das vereadoras eleitas em todo o país. É um número muito baixo. E somente 5,6% das deputadas federais atuam no Congresso Nacional. Isso são dados do relatório Desigualdades de Raça e Gênero na Política, realizado pelo Instituto Alziras e Oxfam no Brasil. Esses números expressam o tamanho dessa dificuldade que a gente tem, né? De uma trajetória que a gente tem das mulheres, enfim, na política, em cargos eletivos. Como é que a senhora avalia esses dados e
de novo, de que forma que a gente pode trazer, fazer uma mudança significativa para essa realidade? Eu avalio como realmente um problema sério, né? Porque a gente não pode esquecer que, por exemplo, quando uma mulher como eu, né, uma mulher negra, se coloca na política, ela consegue trazer questões que só uma mulher negra consegue trazer, né? Quando uma mulher periférica se coloca na política, ela vai trazer questões que só uma mulher periférica consegue trazer. Não que outras pessoas não possam falar sobre isso, mas a sutileza da questão, às vezes até a abordagem, né, do fato. Eu tenho explicado não sei quantas vezes o porquê de uma reparação histórica, com detalhes que muitas vezes as pessoas sequer se dão conta, porque, claro, a gente vivencia, né, essa questão do pertencimento, essa questão de tu te sentires apta para estar naquele lugar, né? Porque, eu vou repetir, essa é uma questão importante que eu vejo na nossa sociedade e nas comunidades negras de modo geral, e nas comunidades periféricas, porque geralmente se vinculam, Sim. né? Então, conversas que eu ouço com muita frequência. Ah, não, mas por que eu vou fazer isso se eu não vou me sentir à vontade em tal lugar? Eu consigo chegar lá? E a gente vê em relação às mulheres de modo geral, mulheres negras e não negras, que muitas vezes são reconhecidas no seu trabalho. Ah, é professora, é enfermeira, é isso, é aquilo, mas quando chega na vez de ela ter um espaço de destaque, muitas vezes ela sofre um obstáculo por parte dos homens. Ah, não, é enfermeira, professora, está tudo certo, né? Mas vai ocupar um espaço político? Ah, não, aí já não... É o velho e bom patriarcado que segue tendo um impacto muito, muito grande, né, na nossa sociedade. E às vezes a gente não se sente realmente com coragem, a gente realmente sente o quanto isso é doloroso. A gente ouve comentários machistas, sexistas com muita frequência, né? As pessoas te ofendem com palavras horríveis em relação à tua raça. Quer dizer, tu precisa ter muita coragem para enfrentar tudo isso, né? E às vezes nós não podemos esquecer que, de modo geral, a mulher segue enfrentando a velha história da jornada tripla, né? Porque às vezes ela é mãe, às vezes mãe solo, né? É mãe, daí ela tem a casa, ela tem um monte de coisas para fazer. E isso todo mundo acha lindo, a mulher é empreendedora, é isso e aquilo, mas ainda se coloca nas costas da mulher que ela tem que cuidar da casa, que ela tem que arcar com a educação dos filhos, né? Então, às vezes, fica a pergunta, né? Nossa, vale a pena eu me desdobrar em tantas frentes? As mulheres acabam desistindo, a senhora acredita? Em alguns casos, sim. Eu acredito que acabam desistindo ou sendo relegadas a um espaço que a gente não vê o que elas estão fazendo, né? Que é voltando lá ao Dia da Medalha, né? Tu vê todas aquelas mulheres lá, nossa, né? Onde estavam? Estão todas no Rio Grande do Sul, né? Mas o que a gente sabe dessa representatividade das mulheres? Na medida que elas começam a aparecer mais, eu também acho que mais mulheres vão querer, eu posso ir para uma representação política, eu posso fazer isso, eu posso ir até lá e fazer coisas e dizer coisas também, não? Bom, na sua trajetória, a senhora vem quebrando aí uns paradigmas e lutando diariamente, né, com muito afinco para tentar mudar uma realidade. A senhora é a primeira vereadora negra em Lajeado, então pesquisadora, docente. Que mensagem que a senhora deixa para quem luta também diariamente e busca equidade, respeito, para as meninas que estão pensando em daqui a pouco buscar o caminho de
Bom, primeiro tem que estudar, é importante se preparar, mas também buscar o seu espaço, seja na política, seja numa empresa, seja lutar, porque vai enfrentar muitas dificuldades. A gente espera que cada vez menos, mas qual é a mensagem que a senhora deixa para essas... A educação, né, o estudo, porque nós mais do que nunca, nós precisamos, como mulheres negras, nós precisamos ter a capacidade de articulação. Isso para mim é essencial. E o estudo, a leitura te dá esse tipo de possibilidade, porque eu tenho observado o quanto se tenta frequentemente derrubar determinadas perspectivas, o quanto se tenta derrubar as possibilidades, a visibilidade da mulher especificamente. E aí a gente precisa ou dizer que o racismo não existe, ou dizer que tal pauta não é necessária. E é nesse momento que a gente precisa ter dados, que a gente precisa ter conhecimento, que a gente precisa saber onde buscar, né? Que a gente precisa ter respaldo para dizer e articular aquilo que a gente precisa dizer, né? O que eu deixaria como mensagem não é muito didático, mas eu acredito que nós precisamos muito nos conhecer e sabermos da nossa importância, da importância de cada uma como gente que é. Não, e quando eu falo também em educação, eu não estou falando em doutoramentos, eu não estou falando assim em altas academias, eu estou falando de conhecimento, né? E o conhecimento pode ser o conhecimento que a minha mãe analfabeta tinha, que era uma pessoa inteligentíssima, né? Mas esse autorreconhecimento, esse pertencimento, esse saber quem nós somos e saber de onde viemos. Se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai. Então, a gente precisa ter esse respeito por si, que a gente vai construindo, né? E hoje eu percebo como algo importante na minha vida, porque, claro, antes tu me perguntaste como eu enfrento isso. Eu tenho muito essa perspectiva. Bom, eu estou te incomodando, azar é o teu, eu estou passando. Eu estou passando. Mas isso também não é do dia para a noite, né? A gente vai construindo, a gente vai aprendendo e a gente tem que saber o que de fato queremos construir. Isso para mim tem sido fundamental. No final do seu mandato, a senhora gostaria de ser lembrada como? Como aquela que fez uma pequena diferença. Mas isso é coisa de leonina, né? A gente sempre quer. Mas eu quero muito deixar uma marca, assim, não a marca, assim, a primeira vereadora negra de Lajeado, tá, mas o que essa primeira vereadora negra fez, né? O que fez? Porque, inclusive isso, né, 2025 ser a primeira vereadora negra é brabo, né? Então... Algum atraso, né? Exatamente. O que eu fiz? Eu quero que alguém lembre de eu ter feito alguma coisa importante. E qual é o seu legado que a senhora espera deixar realmente, assim, sair ou buscar a reeleição, mas satisfeita? O que a senhora ia lhe satisfazer como o legado que a senhora pretende deixar? Mulheres negras podem. Mulheres negras podem. A senhora está fazendo uma grande diferença, tenho a certeza disso. Muito obrigada. Obrigado pela sua participação. Imagina. Obrigada pelo convite. Que isso, a gente fica muito honrado em ter a força da professora, vereadora Rosiane aqui, e a gente volta num próximo Espaço Plural com outros convidados e de assuntos variados também. Fiquem todos bem, até a próxima.